a partir do versículo de número 2 em diante. Atos 1, verso 2, a palavra de Deus diz assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, diga assim, Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Aleluia. Você pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, diga assim, por favor: guiados pelo Espírito Santo. Diga mais uma vez, por favor. Essa é a nossa temática proposta no livro de Atos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós falamos aqui com os irmãos a respeito de como o Espírito Santo ele nos guia. O Espírito Santo é aquele que guia cada um de nós no seu individual e no seu particular. E o Espírito Santo também é aquele também que nos guia a partir do seu poder, da sua graça, do seu favor, do seu amor, da sua bondade. E o Espírito Santo ele falará conosco a maneira como que ele nos guia. A primeira maneira que o Espírito Santo aqui nos guia é o Espírito Santo guiando a igreja, o Espírito Santo agindo em mim. Diga assim: o Espírito age em mim. O Espírito age em mim. Diga assim: o Espírito age através de mim. O Espírito age através de mim. E há uma diferença: o Espírito Santo agir em mim e o Espírito Santo agir através de mim. Nós falamos aqui com os irmãos de duas maneiras como o Espírito age. Nós vamos tratar ela de 3 pontos. A primeira maneira é que o Espírito Santo age em mim por intermédio da santificação. Diga assim: santificação. E nós percebemos que isso é uma ordem bíblica, onde o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser santos, assim como o Senhor que nos chamou, Ele também é santo. E nós trabalhamos a ideia de que é impossível ao homem santificar-se a si mesmo, mas isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. O texto que nós fizemos abordagem é 2 Tessalonicenses 2,3. E nós também trabalhamos a ideia do Espírito Santo da verdade, que é o Espírito Santo também que nos guia ao caminho da verdade. O Espírito Santo ele age em mim por intermédio da verdade. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo de número 4, vai dizer que nós em outro tempo andávamos no caminho de mentiras, andávamos no caminho de trevas. Ou seja, antigamente nós dizíamos assim: não dá nada não essa mentira, e nós contávamos mentira e isso não nos pesava. O problema é que quanto mais mentira nós contávamos, mais nós ficávamos parecidos com o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que mente é o maligno, ele mente desde o princípio. Ou seja, todo aquele que mente é filho do diabo. E para encobrir uma mentira, nós contávamos outra mentira e isso virava uma bola de neve. Mas eu louvo a Deus que o Senhor nos tirou de um caminho de mentiras e colocou-nos no caminho de verdade. E hoje nós estamos sendo guiados pelo Espírito da verdade. Irmão, eu quero profetizar na sua vida que quando passar somente na tua cabeça de contar uma mentira, o Espírito Santo vai dizer: alto lá, conte a verdade, porque sou eu quem te guio, sou eu quem te direciono, sou eu quem te dou a direção de iluminação no nome de Jesus. Aleluia. Então o segundo ponto é o Espírito da verdade. Diga assim: Espírito da verdade. No texto que nós trabalhamos isso aqui é João 16:13. Porém nós precisamos seguir em
frente, e eu gostaria de pedir com que os irmãos abrissem a Bíblia. No livro de Atos, capítulo de número 9. Estamos no livro de Atos, então localize o capítulo de número 9 e vamos ler a palavra de Deus. Diga assim: o Espírito trabalha em mim. O Espírito trabalha em mim. E é exatamente isso o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 6: tendo por certos que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, diga isso para alguém, diga isso assim: você e eu estamos em obra, irmão. Diga isso. Nós estamos em obras, Mateus. Natália, nós estamos em obra. Alex, nós estamos em obra. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra. Porque, irmão, eu vou te dizer, por que, pastor, é grande obra? Porque eu e você somos muito difíceis, irmão. O Espírito Santo sabe que a gente é difícil, mas uma coisa eu quero te trazer alegria: Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você, irmão. Aleluia. Quando nós passamos por aí afora, nós vemos as obras abandonadas. O engenheiro não quer mais trabalhar naquela obra, é muito trabalhosa. Nós vemos os ferros para o lado de fora, nós vemos os tapumes na frente das obras, abandonada, largada. Ninguém quer mais investir, os matos já cresceram, mas o Espírito Santo sabe que às vezes nós temos ferros que são difíceis, pedras pontiagudas, mas Ele não nos abandona, Ele investe na nossa vida. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, foi ele quem diz: aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. A boa notícia é que eu e você estamos em obra, mas Jesus está te aperfeiçoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que nós daríamos certo se andássemos com uma camiseta escrito: perdoa-nos o transtorno, porque eu ainda estou em obras. Eu estou sendo aperfeiçoado para a glória de Deus. E qual que é a obra que o Espírito Santo ele gera em mim? Atos 9, versículo de número 31. Se não, vejamos a palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, diga assim, edificadas, e multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então nós vejamos aqui que a primeira obra que o Espírito ele gera em nós são muitas, mas eu gostaria de falar apenas de 3. A primeira é a santificação, a segunda é a verdade e a terceira é a edificação. Diga por favor assim: a obra que o Espírito gera em mim é a santificação, a verdade e a edificação. Nós vimos o texto de Atos dos Apóstolos 9, que o texto vai dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela era edificada e ela crescia, porque ela andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem vai gerar a edificação sobre a sua igreja. É o Espírito Santo quem vai gerar edificação sobre a sua igreja. O Lucas vai registrar dizendo assim: assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas.
Essa palavra aqui, edificadas, é uma palavra grega. Ela significa a dizer que é a mesma coisa de nós construirmos uma casa. Ser edificado está ligado com aquilo que Paulo diz aos Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra. Ser edificado tem a ver com erigir uma construção. É por isso que eu estou a dizer aos irmãos que nós estamos em obras. Ser edificado tem a ver em ser estruturado na sua fundação. É promover crescimento em sabedoria cristã. Não só isso, mas também é ter afeição pelos irmãos. Não só isso, mas é andar em graça. Não só isso, mas é também andar em virtude. É crescer em sabedoria e em piedade. Ser edificado pelo Espírito Santo de Deus é promover edificação no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que promove o crescimento da igreja. Eu vou repetir isso aqui para os irmãos. É o Espírito quem promove o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento para a igreja. Muitas das vezes nós, como igreja, queremos ver um crescimento material, onde os números se multiplicam, e isso também é um crescimento de Deus. É Deus quem disse para o homem crescer e multiplicai. Todo crescimento ele vem da parte de Deus. Só que existem crescimentos em que o homem não vê e não percebe. É quando uma semente ela é lançada na terra e ela é adubada, ela é regada, ela é cuidada, e alguém está olhando lá do lado de fora e está dizendo: acho que essa semente ela não presta, porque não está tendo resultado. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos os resultados da semente que eu plantei. Só que no mundo espiritual também é assim. A gente planta pela fé, e alguém vai dizer assim: não, mas não está dando resultado. Mas no mundo espiritual essa semente ela também está sendo gerada. É por isso que nós precisamos continuar a adubar essa semente, a regar essa semente. E o texto vai dizer que é o Senhor quem promove o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. Nós não podemos firmar a igreja do Senhor em metodologias humanas. Elas até são boas, mas elas são passageiras. A palavra de Deus vai dizer que passarão os céus e passarão até a terra, mas a palavra do Senhor ela não há de passar. Os métodos humanos eles passam, mas o que prevalece é a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Até alguém pode pensar assim: mas numa quinta-feira chuvosa, o que eu vou receber da parte de Deus? Eu vou sentar, vou ouvir a palavra de Deus novamente. Mas o Senhor está dizendo: quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós estamos plantando nesse mundo espiritual. E o Senhor está dizendo para a sua igreja: aguarde, porque sou eu quem estou dando crescimento para você. E o crescimento debaixo da terra ninguém vê, irmão. Ninguém valida o crescimento debaixo da terra. Mas antes de crescer para cima, a igreja ela cresce para baixo. Eu vou repetir isso daqui. Antes de crescer para cima, a igreja ela cresce para baixo. A igreja ela precisa estar enraizada. Diga assim, por favor: eu sou edificado. Irmão, eu quero dizer isso para a igreja do Senhor, que o Senhor Jesus disse isso em Mateus, que nós podemos ter dois tipos de fundamentos: o fundamento da rocha e o fundamento da areia. Nós gastaremos tempo, nós perderemos tempo, na verdade,
edificamos em lugares errados. E o Espírito Santo está dizendo que nós devemos ser edificados pela palavra de Deus. Sermos edificados em Jesus Cristo de Nazaré. O Alex nos disse aqui que a paz de Deus excede todo entendimento, e o Senhor guardará os nossos corações e os sentimentos em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela é edificada somente em Jesus Cristo de Nazaré. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser edificado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja dizer: é o Espírito Santo quem dá o crescimento para a igreja. É o Espírito Santo quem está fortalecendo a unidade da igreja. Deixa eu te dar uma palavra. Às vezes você não percebe e você não valida. Nós temos o nosso culto aqui, que é um culto de ceia, e nós temos as nossas confraternizações logo após. E alguns dos irmãos que não podem ficar, eu até entendo, mas perdem a melhor parte, a segunda melhor parte, que é o momento da comunhão, a coinonia, aonde nós às vezes não temos comunhão com algum irmão, mas naquele momento nós podemos trocar algumas palavras, algumas experiências, e o Espírito Santo aproveita esse momento e nos aproxima. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor, que é o Espírito Santo quem promove a unidade da igreja, irmãos. Tudo aquilo que promove discórdia, dissensão e separação, não promove-se no Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja ela precisa ser edificada em Cristo Jesus. É Jesus quem une a igreja, é o Espírito quem une a igreja. A unidade entre os membros, a unidade entre os irmãos. É o Espírito que vai incentivar o amor no coração dos irmãos. É o Espírito que vai incentivar a comunhão dos irmãos. É aqui que nós temos a oportunidade, irmãos, de aprendermos uns com os outros. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a igreja primitiva ela crescia assim, ela era edificada assim, na comunhão, na unidade, na troca, na proximidade. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que se isola, ele insurge-se contra a sabedoria de Deus. Se isolar nunca foi um bom negócio, irmãos. E ser igreja é isso, é permitir que o Espírito nos faça essa unidade. E eu quero dizer, irmãos, que a separação e a discórdia ela não provém do Espírito de Deus. Eu quero te dar um texto para isso. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16. Quantos querem continuar ouvindo a palavra de Deus? Aleluia. Quantos estão alegres e contentes por ouvir a palavra de Deus? Graças a Deus. Provérbios 6. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Diga assim: o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma abomina. Vamos ver próximos versos. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E olha a 7ª que o Senhor abomina: e o que semeia contenda entre os irmãos. Diga assim: Deus me livre. Diga
Diga assim: Deus me guarde. Diga assim: Deus me proteja. Aleluia. Libere uma palavra de Deus sobre o seu irmão e diga essa palavra para ele. Diga assim: que Deus me guarde, irmão, de eu me levantar contra a sua vida. Diga isso para ele. Que Deus te guarde de você se levantar contra a vida do seu irmão. Que Deus te proteja. A Bíblia vai dizer que Deus abomina tais feitos. Qual que é? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Lembra que o terreno é de semear? Se Deus dá o crescimento saudável, da edificação, então, se está sendo semeado sementes podres, isso não provém de Deus. Então nós precisamos semear boas sementes. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Queridos, e aqui nós encerramos a primeira parte, que é tem muito mais, mas é só uma introdução, que é o Espírito Santo trabalhando em mim. Diga assim: o Espírito trabalha em mim. Agora eu gostaria de falar com os irmãos, o Espírito Santo trabalhando através de você, por intermédio da sua vida, por intermédio de você. O Espírito que trabalha por intermédio da minha vida. Pastor, e qual que é a maneira que o Espírito trabalha pela minha vida? O Espírito Santo, ele vai gerar duas coisas em você. E qual são a primeira? A primeira são os dons. Diga assim: dons. E a segunda é no singular. Diga assim: fruto. Isso. Então há duas coisas que o Espírito Santo ele vai gerar em mim para poder trabalhar por intermédio da minha vida. E qual que é a primeira? Dons. E a segunda? Fruto. Ok? Nós vamos trabalhar aqui. O Espírito Santo, ele é aquele quem libera os dons sobre a sua igreja. E isso nós acreditamos na atualidade dos dons. Nós somos assembleanos, acreditamos, irmãos, que o Senhor ele continua a liberar dons pela sua igreja. Ele continua a curar, ele continua fazendo as suas maravilhas, os milagres. O Espírito Santo ainda continua dando dons de línguas, interpretações de línguas, dom de variedades de línguas. Nós acreditamos que o Espírito ainda está fluindo no meio da igreja. Quantos aqui têm essa esperança que o Espírito ainda está fluindo no meio da igreja? Quantos aqui acreditam que o Espírito ainda está liberando dons para a sua igreja? É muito importante que você continue a crer nisso. Só que, irmãos, o batismo com o Espírito Santo ele também é um dom. Pastor, o que é o batismo com o Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Atos 2:38. E aqui a gente vai ficar mais didático, tá bom? Atos 2:38. Folheie a Bíblia aí. Atos 2:38. Olha o que diz. Deixa aí a sua Bíblia aberta. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e receberei o que, irmãos? Receberei o que? O dom do Espírito Santo. E aí na sequência Pedro vai explicar, verso 39, porque a promessa, que promessa é essa aqui? A promessa de Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 25 em diante, 28, mais próximo, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longes, a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Diga assim: é Deus quem chama. Então a promessa do batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Quem sabe qual que é a primeira evidência do batismo? Qual que é, irmãos? Hã? Não, o dom. A primeira evidência do batismo com o Espírito.
O Alex disse: falar em novas línguas, ou línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo é falar em novas línguas. Só que eu vi um questionamento tanto da Ana quanto da Agatha esses dias, e elas disseram assim: pastor, eu pensei que quem não era batizado com o Espírito Santo não poderia ser salvo. Elas questionaram, e eu também já um dia pensei sobre isso, porque há uma questão aí a ser dita e falada. Tem pessoas que dizem que se não for batizado com o Espírito Santo não pode morar no céu. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há muitos de nossos irmãos que não receberão. Não é pelo fato de que Deus não quis dar, não é pelo fato de que o Senhor, porque olha o texto aqui que eu li para vocês, Atos 2:39, vamos ler de novo, atenção, marca esse texto, isso aqui é base da nossa fé, marca o texto, porque a promessa, que promessa que é essa, irmão? É a promessa daquilo que aconteceu em Atos 2:1, Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas o quê? Foram vistas línguas, repartidas com o quê? De fogo. Então, o versículo de número 39, porque a promessa, que promessa que é essa? A promessa do batismo do Espírito Santo, a promessa de novas línguas, ok? Aqui é novas línguas, línguas como dom, versículo 39, porque a promessa nos diz respeito à voz daqueles que estavam ouvindo, a voz daqueles que estavam ouvindo, dos filhos, era a próxima geração que viria. Só que ele não para, se tivesse parado por aí, os dons parariam por ali. Por que eu acredito que os dons é para a gente hoje? Porque o Pedro vai dizer assim, e a todos que estão longe, ou seja, dos seus dias, aqueles que estavam em outras nações. Só que ele não para. Aqui fica maravilhoso. E a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluia. Eu quero perguntar: você foi chamado por Deus? Você foi chamado por Deus? Alex foi chamado por Deus? Marião foi chamado por Deus? Então o Senhor está dizendo: o dom do batismo do Espírito Santo também é para você, irmão. Está disponível para a tua vida também. Pastor, então o que eu preciso fazer para receber o batismo? Eu preciso buscar. Eu preciso ter fé que isso daqui é para mim. Irmão, se eu não tiver fé, eu jamais receberei o batismo. Eu preciso ter fé. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar o batismo. Lembra que eu disse aos irmãos que o batismo não tem a ver com a salvação? Eles foram selados com o Espírito Santo antes de receberem o batismo. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em João 20:22. Rapidinho, irmão, vai. Volta aí um pouquinho, João 20:22. Vamos folhear. Agora eu vi que você despertou agora. O sono foi embora. Glória a Deus. João 20:22. Vamos ler. João 20:22. Quando o Espírito Santo, em Atos 2, desceu sobre os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. Pega isso aqui. Em Atos 2 é a descida com batismo, capacitação, dom. Só que em João 20 vai dizer que o Senhor Jesus já tinha dado do Espírito. Vamos ler. E havendo dito isto, assoprou, diga assoprou. Então aqui Jesus ele fez assim, assoprou sobre eles. Diga assim, sobre. Aqui o Espírito ainda estava sobre eles. E o texto vai dizer: e ele lhes disse: receberei quem? Receberei o Espírito Santo. Nesse momento aqui,
irmãos, eles não começaram a falar em novas línguas. Não! Aqueles receberam o Espírito Santo como selo de propriedade. Pastor, como o senhor sabe disso? Está escrito isso em Efésios 1:13. Vamos ler? Abra a Bíblia. Rapidinho, vamos lá. Efésios 1:13. Aleluia. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à experiência da salvação. Primeiro ponto, nós somos salvos, fomos alcançados pela bendita salvação, essa tão grande salvação. Agora o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, ok? É uma capacitação do Espírito. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Diga assim, pregação do Evangelho. Olha o que está escrito: o Evangelho da vossa salvação. Paulo está falando de salvação aqui, irmão. Não é dom no sentido de capacitação. Isso aqui é um dom que vem de Deus também, mas não são dons espirituais na fluência. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas é dom de salvação. Pega isso aqui, irmão: o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. Eu preciso ter fé, mas eu também preciso crer. Irmão, preciso entender isso aqui. Por quê? Porque pela fé eu ouço, e pela crença eu vou agir. Quem entendeu isso aqui? Pela fé eu vou ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas aqui também está dizendo: também tendo nele crido. Agora que vem a parte que eu queria explicar: fostes selados. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí vai dizer: para que eu fui selado? Próximo verso: para que eu fui selado? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ou seja, irmãos, naquela época as cartas elas recebiam um selo. Isso aqui estava dizendo assim: isso aqui é minha propriedade. Vamos dar um exemplo. O rei iria enviar uma carta para alguém. Essa carta ela era selada, e naquele selo era feito com o anel do rei, dizendo: foi eu quem enviei essa carta. Aquilo era um selo de propriedade, e o apóstolo Paulo sabia disso. E aqui que ele está dizendo: vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus, para dizer que vocês são propriedade exclusiva. Para quê? Da redenção, para que no dia da salvação, para que no dia do arrebatamento você possa subir e morar com Jesus na eternidade. Isso aqui está falando de salvação, é diferente de dons. Quem entendeu até aqui? Diga assim: o batismo com o Espírito Santo é distinto da salvação. Diga assim: os discípulos já tinham selo, mas precisavam serem batizados. Então eu li João 20, que foi o selo. Aí quando chega em Atos 2, vamos lá para Atos 2 de novo. Aleluia. Aleluia. Quando chega em Atos 2, aqui nós temos a descida do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes ele ficava 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu quando, irmãos? Na Páscoa. Jesus ele é o Cordeiro Pascal. Jesus morre na Páscoa, ele ressuscita ao domingo de Ramos. E após 50 dias da morte de Jesus, que foi a Páscoa,
iniciada na sexta-feira da paixão, e comemorava-se a festa da colheita, a festa de Pentecostes, os primeiros grãos, onde as pessoas traziam os primeiros grãos. E por que primeiros grãos? Aqui são os primeiros crentes, as primeiras sementes. O Espírito Santo vai selar esse momento, irmãos. Imagina você esse cenário maravilhoso, e o Senhor Jesus rogando para que o Pai enviasse um Consolador, e o Espírito querendo descer sobre a vida daqueles irmãos. Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos, ou estavam todos no mesmo lugar reunidos, e de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, ao qual repousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Aqui está a resposta. Porque Deus teve que encher do Espírito Santo, se ele já tinha o Espírito Santo? Antes era o céu, aqui é a plenitude, é o Senhor enchendo com capacidade. Irmãos, e deixa eu dizer algo que a gente já vai entrar lá. Os dons do Espírito não é para a gente aparecer, não é para a gente se mostrar. O dom do Espírito, principalmente o dom de línguas, é para dizer para o discípulo: vocês estão capacitados para pregar para nações. Vocês estão capacitados para pregar para nações. Eles falavam em línguas aqui, e o texto vai dizer que cada um ouvia na sua própria língua, irmão. Imagina isso. Homens indoutos, homens que não tinham escolaridade, homens que não tinham capacidade nenhuma. O Espírito veio, encheu a cada um deles, e eles foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Batismo com o Espírito Santo. Diga assim: dons espirituais. Agora eu te convido aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 12. Vamos tratar aqui rapidamente. Nós estamos estudando como ser guiados pelo Espírito Santo, irmão. Eu acredito que o Senhor, ele pode batizar você com o Espírito Santo de Deus. Quem ainda não foi batizado, se crer, irmão, se buscar, o Espírito Santo pode te batizar. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Vamos comigo a carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 12, versículo de número 31. Vamos ver aqui quais são as línguas do que Paulo está dizendo, do que Paulo está falando. 12:31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que existe dons superiores aos outros. Existem dons que são mais importantes do que os outros. Sabe qual que é a diferença? É que às vezes a gente quer espiritualizar o dom de línguas, e a gente acha que o dom de língua é o dom mais importante que existe. Mas não é, irmãos. O dom de mestre, o dom de palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, ele é mais superior do que o dom de línguas. Como que eu sei disso? Porque o apóstolo Paulo, explicando para que serve o dom de línguas, ele vai dizer a partir do capítulo de número 12, que o dom de línguas ele é para a sua edificação pessoal. Diga assim: edificação pessoal. Só que quando
quando eu falo em línguas, eu estou me edificando. Por isso que ele vai dizer que nós devemos orar também em línguas. O que é isso? Orar em línguas. Porque nós somos edificados enquanto nós oramos em línguas espirituais. Vejamos, capítulo 14, verso de número 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala homens. Aqui, irmãos, que há uma complexidade. Tem muita gente que não acredita que os dons de línguas estranhas, eles são para a igreja, e eles caçoam, eles zombam, eles falam coisas de que nem sabem. Só que me explica isso aqui, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala homens. A língua desconhecida que está lá em Atos capítulo de número 2 pode ser considerada como línguas idiomáticas: francês, inglês, russo, japonês. E se eu falar com outro japonês, ele vai entender, está tudo certo. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que essas línguas aqui, os homens não são capazes de entender e discernir. Por quê? Porque ele explica dizendo assim: nós falamos elas com Deus. A língua estranha nós falamos ela com Deus. Por quê? Porque ninguém o entende. E em espírito eu falo mistério. Agora, se eu não precisasse dessas línguas aqui, porque Paulo disse que eu preciso? Não, pastor, mas isso pode ser línguas idiomáticas. Isso eu aprendo numa escola. Isso eu aprendo na skill. Eu coloco minha filha, ela aprende inglês, espanhol, russo, se preciso for. Mas eu quero ver algum homem ensinar o outro a falar em línguas estranhas. Isso é dom. Isso é dom. Isso não é dado pelo homem. O homem não pode te dar isso. É isso que Simão Mágico vai pedir. E aí ele fica cego por isso. Ele queria comprar o dom de Deus. Ele queria que compartilhasse. Mas isso é assunto para outra hora, né? Então diga assim: há dons que são superiores a outros. Lembra que, eu gostaria de ler o verso 4 para que isso fique frisado. Grave esse verso, pelo amor de Deus. Verso 4 do capítulo 14. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Agora me fala, se eu falar em russo, eu vou edificar a mim? Não. Se eu falar em inglês, eu vou edificar a mim? Não. Se eu falar em espanhol, eu vou edificar, irmãos? Não. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele está autenticando o que eu estou falando aqui, que há dons superiores a outro. Porque aquele que fala em línguas edifica a si, eu estou edificando a mim mesmo. Só que eu, como mestre, ou eu, com a palavra da sabedoria, eu posso estar pregando aqui usando o dom, e essa palavra que eu estou usando está edificando 100 pessoas, está edificando 200 pessoas, está edificando 300 pessoas. Então um dom pode ser superior ao outro. Quem entendeu até aqui? Há dons que são superiores a outros dons. Só que qual que é o problema, irmão? Tem gente que não consegue lidar com o dom, eles preferem abafar o dom. Eles dizem: não, esse negócio de língua aí não é pra gente hoje não. Esse negócio de língua aí, Alex, não é pra você não. Eles querem ver a gente seco, frio, gelado. Isso aí não é pra geração de vocês não. Eles até proíbem falar em línguas na igreja, irmão. Proíbem falar em línguas na igreja. E você acha que esse assunto é novo? Esse assunto não começou agora não. Quer ler comigo? Vamos ler, só você ver que não começou aqui, né? Aleluia. 14, verso 39. Vamos ler. 14, 39. Aleluia. Aos Coríntios 14, 39. Olha o que o texto diz. Portanto, irmãos, procurai com zelo. Procurai com zelo de novo. O que é isso? Procurai com zelo
a profetizar. E o que está escrito na sequência aí? E não proibais falar em línguas. É só ler. Aleluia. Está tudo escrito, Alex. Mário, está tudo escrito. Aleluia. Está tudo escrito, Mateus. Aleluia. O apóstolo Paulo sabia que no contexto de Corinto havia alguns frios e gelados dizendo: não, aqui não é lugar de falar língua, não. Esse dom não é para vocês, não. Seco, oco. Não, isso aí não é para a igreja dos nossos dias, não. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: não, quem disse que não? Eu preciso dizer algo para vocês: não proíba ninguém a falar em línguas alheias. Isso é o mandamento do Senhor, não é meu, não proíba. Só que é muito mais difícil, porque para eles é mais fácil cortar do que domesticar, do que ensinar. Porque na sequência ele explica, verso de número 40: mas faça-se tudo decentemente com ordem. Mas é mais fácil cortar pela raiz e dizer aqui não, do que ensinar, que é um dom mais importante que o outro. Não é porque eu falo em língua que eu sou mais importante do que alguém, irmãos. Se eu recebi o dom de línguas, isso é para pregar o Evangelho, é uma capacitação do Espírito. Quem entendeu até aqui? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vamos voltar para o capítulo 14, volte lá comigo. Aleluia. Vê o verso de número 5 aí. Verso 5, 14. Eu quero que todos vocês falem línguas. Essas línguas aqui não é idiomáticas, é línguas espirituais, é línguas desconhecidas. Porque nós falamos com Deus, é o Espírito que coloca em nós, é o Espírito que nos dá essas línguas. Eu quero que vocês falem línguas, mas muito mais que vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua. É só ler. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós não devemos somente receber o dom de língua. Tem gente que recebe o dom de língua e para. Aí acha que recebeu um upgrade e parou, não busca mais. Deixa eu te dizer, você recebeu o dom de línguas, agora você precisa orar e pedir para o Espírito Santo, agora me dê o dom de interpretação de línguas. É verdade, Senhor. Porque é pela interpretação das línguas que eu vou discernir e entender o que o Senhor quer falar com a igreja. Deus, irmão, já me usou por vezes interpretação de línguas. Alguém estava falando em línguas em mistério e o Senhor me deu a interpretação. Aqui não é tradução, pelo amor de Deus. Não é você pegar a palavra tal, que eu não vou ficar repetindo aqui. Isso aí é meninice. Ficar repetindo a língua estranha é meninice. É uma língua do Espírito. Eu não posso ficar brincando com essas coisas. Aleluia. E aí eu pego essas línguas e digo assim: essa palavra tal significa assim diz o Senhor. Essa palavra não é isso, não é tradução. Ele está falando interpretação. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo assim para vocês, Apple, o celular do iPhone, qual que é a imagem que vem para vocês? Uma maçã mordida. Só que se você ver essa imagem, você interpreta que é iPhone, sim ou não? É isso. É interpretação. O dom de língua, ele precisa receber de Deus a interpretação. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. É uma igreja que tinha muitos dons, só que ela não sabia lidar muito com os dons. E aí tem muita gente que prefere cortar do que ensinar, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui nessa quinta-feira. Eu estou dizendo, é assim. Para que a gente saiba usar os dons de Deus. E profetizar aqui, tem muita gente que acha que só profetizar é isso que eu estou fazendo aqui. Abrir a Bíblia e pregar, ou ir para o meu quarto, abrir um dicionário, abrir um comentário bíblico, ler, estudar, e aí eu vou profetizar porque eu estou estudando. Isso é capacidade humana, irmão. Profetizar algo que vem da revelação de Deus, tomando o teu espírito e libera algo para a igreja.
reclamo para os irmãos. O desejo aqui do apóstolo Paulo é que todos os irmãos profetizem. Todos os irmãos profetizem. E eu quero ler esse texto para a gente finalizar e a gente continua na semana que vem, tá bom? Eu vou ler aqui para você, versículo de número 26, 14 e 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem o quê? Diga assim, revelação. Pronto, está aí, ó. Tem revelação, tem língua. E essa língua aqui não é idiomática, é língua desconhecida. Não faz sentido colocar na grade de dons. Tem língua, e o que mais? Tem interpretação. Só que ele vai dizer, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, ou por sua vez que haja intérprete. Ele está dizendo assim, vocês precisam orar para pedir a interpretação das línguas. Porque os irmãos imaginam, eu vou terminar a leitura, depois eu explico. Mas se não houver intérprete que esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e fale 2 ou 3 profetas, e outros julguem, mas se outros que estiverem assentados for revelado alguma coisa, que o primeiro se cale-se, porque todos podereis profetizar. Olha aqui, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja? Que todos devem buscar os dons, todos. Lá no início ele vai dizer assim, ó, procurai com zelo os melhores dons. Busquem os dons. Busquem o dom do Espírito Santo. Busquem o dom. Mas procure andar no dom com zelo, com temor. Porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Porque imagina, nós estamos falando em línguas, nós estamos nos edificando. E porventura entra alguém que aqui é incrédulo, ele não vai entender o que está acontecendo. Mas se porventura alguém tiver o dom de interpretação ou o dom da profecia sobre a sua vida, ele vai entender, ele vai chorar, ele vai levantar as mãos, ele vai aceitar Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero que vocês busquem os dons espirituais. E é isso que eu estou dizendo aqui para a igreja. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, no seu lugar, fique de pé. Aleluia. A gente finalizar. Aleluia. Aleluia. Diga assim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que distribui os dons. Diga assim, os dons também é para mim. Diga isso, é para mim. Eu quero incentivar você a orar um pouco. Eu quero incentivar a igreja a buscar os dons. Nós precisamos. Nós necessitamos dos dons. Quem acredita que os dons é para os nossos dias? Então nós vamos oferecer ao Senhor um momento de oração. E ore, porque possa ser que o Senhor Ele te entregue um dom ainda nessa noite. Mas para isso precisa ter fé. Para isso precisa buscar. Eu quero te incentivar a buscar. Senhor Jesus, nós viemos buscar um pouco mais da tua face. Sabemos que é o Senhor quem libera os dons sobre a igreja. Sabemos que é o Senhor, Deus, quem libera os dons. E com isso nós pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor ajude com que a tua igreja venha dar os melhores dons. Os dons de profecia,
Senhor, dom de cura, dom da sabedoria, dom de interpretação de língua, dom de variedades de línguas. Senhor, Senhor, o Senhor tem para dar. O Senhor tem para dar, Jesus. Não foi o azeite que acabou, foi os vasos que acabaram, Senhor. Eu creio que aqui tem vasos. Se tiver com uma boca aberta, o Senhor pode encher ele hoje. A crise nunca foi de azeite, a crise foi de vaso. E se tiver vaso precisando de azeite, o Espírito de Deus quer dar azeite para vasos aqui hoje. Se você quer ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, Ele deseja te encher hoje aqui